Colégio Delta foi pioneiro de muitos cursos técnicos na região, até acho que no estado de São Paulo. Isso atraiu muitos estudantes para Cachoeira, gente de diversas regiões, né, do estado, até de outros estados, tinha gente de Minas, Rio, aqui de São Paulo, tal. E foi um tempo de ouro lá, né, tanto para o Delta quanto para Cachoeira. E hoje a minha entrevistada é uma ex-aluna do Delta, uma pessoa, uma paulistana, que foi morar em Cachoeira justamente para fazer um curso no Delta. Então, meu papo hoje é com a Irati Pereira. Irati, super obrigada por ter topado a entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Claudinha. Bom, vamos Honra, lá. Você é paulistana, né? Mas no começo da década de 70, você foi morar em Cachoeira para estudar no Delta. Conta um pouquinho, por que você foi para Cachoeira? O curso que você queria só tinha lá? Sim, o Delta era o único, existia na época, nos idos de 73, que quando eu fui para lá, mas em 72, o Senac, ele tinha esse curso, mas não era técnico, era um curso profissionalizante. E aí eu fiquei sabendo que existia esse curso em Cachoeira Paulista através do Colégio Delta e era colégio técnico, 4 anos, 3 anos, o último ano seria o estágio, né? Você fez curso do que lá? Prótese dentária. Ah. Porque o meu objetivo era fazer odonto, então eu queria ter uma sequência na área, né? E aí, assim, quando eu fiquei sabendo do colégio, eu fui até a Cachoeira, conversei com o Lico, com o professor Lico, né? E aí ele me falou sobre o curso, e aí eu voltei para casa, e aí começou uma certa maratona, porque a resistência dos meus pais com relação a eu me deslocar para Cachoeira e estudar e morar lá. Como é que ia fazer isso, né? Então, você imagina isso há 40 e poucos anos atrás, né? Numa época em que uma mulher, uma filha caçula, sair do convívio da família, morar numa outra cidade. Eu era menor ainda nessa idade, nessa fase. Quantos anos você tinha nessa época? Eu estava com acho que com 16 para 17, alguma coisa assim. Então, você imagina a resistência da família, né? Assim, dos pais, principalmente, né? A preocupação da mãe, preocupação do pai. Imagina onde você vai morar, como é que você vai fazer e tal. Mas vocês já conheciam Cachoeira? Você nunca tinha ouvido falar de Cachoeira e conheceu o curso do Delta? Não. Eu fiquei sabendo do colégio, não sabia nem onde ficava Cachoeira Paulista. Eu fui sozinha eu, mas assim, eu fui com um amigo para Cachoeira. A gente, de uma certa forma, perdeu o ônibus no dia, porque o ônibus vinha com a legenda de cruzeiro e eu esperando o ônibus para Cachoeira. Até hoje. Na rodoviária velha ainda de São Paulo, né? E aí eu sei que a gente chegou. Aí nós chegamos lá e aí o colégio estava fechado, a gente bateu, o professor Lico veio atender a gente, e aí a gente conversou e eu falei, tá bom. Tirei todas as informações com ele, voltamos para São Paulo, e aí começou a maratona da aprovação e autorização da família para eu ir, e estratégia, né? Até que um dia eu fui para Cachoeira com a minha mãe para ver onde é que a gente ia. E o próprio professor Lico tinha dado orientação, falou assim, tem um hotel aqui, mas eu recomendo para você o Hotel Lido, né? O Lido Hotel. Pelo menos é mais familiar, o da rodoviária não tinha. Cachoeira não tinha nada, não tinha nada. Na década de 70 não tinha absolutamente nada. E aí, quando eu voltei com a minha mãe para Cachoeira, aí a gente conversou com o seu avô, né, o seu Nelson, e aí ficou estabelecido que eu ia ficar lá.
Eu queria que você contasse quais as lembranças que você tem do Delta nessa época. Como é que era lá o Muito curso? boas. Olha, Claudinha, é assim, antes de mais nada, eu acho que foi não, eu tenho certeza, foi a melhor época da minha vida. Até me emociona. Aproveitei muito lá, não só em termos de estudo, mas também dos amigos que eu fiz. Então, e até hoje, e assim, esse curso não me rendeu só um diploma, me rendeu um afiliado. Afiliado? Porque afiliado, me rendeu um afiliado. Com os amigos que eu fiz lá, principalmente com a família Bittencourt, o Alfredo, né, ele trabalhava na escola, na secretaria. E uma das irmãs estava noiva, e aí estava já próximo do casamento dela, e aí eu virei para ela e falei, para o casal, né, para ela e para o marido, até então noivo, virei para eles, eu falei assim, quando nascer o primeiro filho, vocês me dão para eu batizar? Tá fechado. E aí, assim, quando eu já estava em São Paulo, tinha terminado o curso e o Adriano nasceu. E aí ela ligou para mim e falou, seu afilhado nasceu. E aí, então, por isso que eu falo, não foi só o diploma do Delta, também Quem é esse foi seu amigo? Fala o nome aí. o Alfredo Bittencourt, irmão da Niete, Ah, tá. da família Bittencourt lá. Da Aniette, a Nedi, né? Sim. Como era o Delta lá? Ah, o Parece que Delta. o seu Como Lico é? morava com a família na escola. Você Isso, lembra disso? isso. Ele morava, o colégio ficava na margem esquerda, lá de Sim. Cachoeira Paulista, né? Eu ia a pé. Era uma área boa, uma área grande, e na época ele era o dono e diretor do Colégio Delta, mas ele também era diretor de um colégio do estado, acho que era em Caieiras ou Silveiras, acho que era uma coisa assim. E o do Colégio Delta, para ele, era a menina dos olhos dele, né? E ele, assim, ele agregou muita coisa à cidade, né? O colégio tinha uma boa infraestrutura, não só de laboratório, mas também das próprias instalações, né? Ele conseguiu muita coisa e com isso vinha alunos realmente de outros estados, né? É. Como era Cachoeira nessa época, dos anos 70? Linda. Era muito legal, muito diferente com a minha experiência que vinha de São Paulo, né? Uma Sim, é. cidade, né? Uma cidade grande, gigantesca, já na década de 70, né? Então, assim, Cachoeira, banco, acho que só tinha um, né? E eu adorava, porque assim, eu tinha um ritmo de vida em Cachoeira que era assim, eu estudava à noite, porque o colégio funcionava à noite. Então, todos os cursos Era uma noite. funcionavam à noite, eram à noite. Então, aí, durante o dia, o que eu fazia? Eu tinha que estudar, né? E aí, com o tempo, à medida que eu fui ficando na cidade, eu fui criando uma rotina. Qual foi essa rotina? Por isso que eu falo que foi a melhor época da minha vida. De manhã, eu ia para o clube e eu ia nadar com o Alfredo Bittencourt. O Alfredo era formado em educação física. E hoje, se eu nado muito bem, é graças a ele, porque ele que aprimorou meu nado. E aí eu voltava para o hotel, almoçava, aí ia estudar. Quando chegava à noite, eu ia para o colégio para estudar. Então, chegava assim, de final de semana. No começo, eu não ficava os finais de semana em Cachoeira, Você ia para porque São Paulo. eu voltava para São Paulo, porque eu ainda não tinha um círculo de Sim, de amigos. amizades, né? Uhum. Aí, à medida que eu fui ganhando isso, né, que eu fui conquistando esses amigos,
Aí tinha final de semana que eu ficava lá direto. Então, assim, tinha mês que eu vinha para São Paulo uma vez só, né? E aí, assim, aí era a cobrança, né, da família. Pô, você não vem para cá? Não, mas aqui tá bom, não sei o quê, né? Então, assim, passei a amar essa cidade, né? Então, assim, tudo era uma descoberta. Eu fui tomar leite direto da vaca aí. É sério, sua mãe e seu pai, sua mãe e seu pai não, sua avó e seu avô me levaram na fazenda lá do irmão da dona Cotinha, não sei como é que eu nem lembro mais como é que era o nome dele, para tomar o leite direto da vaca, porque eu nunca tinha visto vaca na Tem, minha frente. a minha avó tem dois irmãos que eram fazendeiros. Um é o tio Zezé, que é o pai da Sandra, deve ser esse, É, e o outro é o tio e Totonho. não, Totonho, foi o Totonho. Totonho. Eles ainda têm a fazenda até hoje lá. A fazenda é deles É. ainda. Então eu sei que eu fui tomar O o leite, leite direto, eu direto fui da vaca. conhecer a vaca, na verdade fui conhecer a vaca, porque até então eu só conhecia através de livros, né? Nossa, que barato. Então, o meu universo era muito urbano, né? Não E tem, era campo. e tem a história que eu sei, que você, paulistana da Gema, que você confundiu com piseiro, né? O PIN. É, O que mesmo? Conta essa exato. história aí. Nesse retorno às aulas, o seu Nelson, seu avô, ele foi. A hora que eu estava chegando no hotel com a minha mãe, ele estava saindo, falando, virou para nós e falou assim: eu estou indo lá na área onde eu pretendo construir o hotel de turismo. Então, só para o pessoal entender, essa área é hoje a Nova Cachoeira. A Nova Cachoeira era o Isso. terreno do meu avô. Ah. Que é a Canção Nova que comprou, né? Foi isso? É uma parte a Canção Nova. Hoje existe um condomínio, né? Então, meu avô vendeu Isso. para a Canção Nova, mas eles fizeram um condomínio de casas, um condomínio luxuoso, tal. É Nova Cachoeira que chama hoje. Isso. Logo na entrada, né? Logo na É, lá entrada pelo de São Cachoeira. João, né? Entrada pelo São Isso. João. É. Quando a gente chegou na área, ele começou a contar onde que iria ser instalado o hotel. E nesse meio tempo, nessa explicação, tinha um trator fazendo uma rua em volta de um lago lá. Lá tinha um lago. E aí, assim, eu olhei para ele e tal, eu virei e falei assim: ô, seu Nelson, já que está aí o trator, por que você não aproveita e tira esse estoco de árvore aí? Ele virou para mim, ele falou assim: eu juro que eu não conto para ninguém. Quando ele falou isso, eu falei, putz, já fiz besteira, né? Falei o que não devia. A minha mãe ficou olhando, minha mãe era muito divertida. Ele virou e falou assim: aquilo lá não é toco de árvore, aquilo lá é cupinzeiro. Eu falei, mas e aí, não dá para arrancar? Não, aí dá ninho de cobra. Aí ele veio com a explicação, É. beleza, lá dele. Ó. Tá bom, muito bem. No dia seguinte, a hora que passou isso daí, minha mãe deu risada, todo mundo deu risada, passou batido. Quando eu retomei as aulas, quando chegou lá, estava em aula, o professor Ari, foi fazer a chamada, virou para mim, na chamada, Irati, presente. E os cupins, Irati? E os tocos de árvore, Irati? Não foi nem cupim, e o toco de árvore? Quando ele falou isso, eu falei, maldito! Eu falei, ele falou que não ia falar nada para ninguém. Contou. Bom, foi em plena aula, né? O cara faz a chamada e eu respondo a presença e ele fala assim, e os tocos de árvore lá do seu Nelson? Aí, quando chegou no dia seguinte, eu cruzei com seu avô, falei assim, o senhor foi tratante, só falou que não ia falar nada para ninguém, aí contei o episódio em sala de aula, ele falou, mas eu não contei, eu só contei para o Cláudio. O O Cláudio. Cláudio era o Cláudio Arrisca, era né? o cara que dava aula lá da cidade, de taquigrafia, lembra? Lá na escola. E o Cláudio era um Aí eu falei, sarrista, pô, né? eu tô ferrei, você foi falar justamente. Mas muito, 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 muito. Aí eu sei que aí ficou esse episódio. Aí quando cheguei em casa, quando eu voltei para São Paulo num final de semana, eu contei em casa, a minha mãe se divertiu, meu pai idem, e todas as vezes que a gente
ia, que nessa época eu não dirigia ainda, né? Todas as vezes que a gente ia para Cachoeira Paulista e eu estava com os meus pais, a minha mãe passava na estrada, olha os tocos de árvore lá, Irati, olha os tocos de árvore. Então rendeu e rende até hoje, né? Virou piada interna, né? Você Sim. morou no hotel, né? Esse tempo que você estudou no Delta. Meu avô era o dono do hotel na época, né? Hoje é do meu pai. E tem um episódio que eu lembro que é o seguinte: o meu pai é escritor, o meu pai é metido, queria ser cineasta, meu pai é cinéfilo, né? E ele chegou a fazer 2 roteiros de filmes, um de terror e o outro um faroeste. No de terror, eu tenho na minha memória, talvez seja uma das memórias mais antigas que eu tenho de criança, de uma gravação lá no hotel. Você era atriz desse filme. Entrava um cara no quarto, tentava te enforcar. Eu lembro da gravação. E chegava um outro para te salvar e jogava ele pela janela. E eu lembro que a cena foi gravada no primeiro andar do hotel. Então a câmera mostrava o cara na janela lá, quase sendo jogado, e aquele, né, a altura, e depois corta e mostra ele caindo no chão. Só que aí a gravação foi do térreo, né? Óbvio, caiu no colchão e tal. Você foi atriz nesse filme do meu pai, ele não lembra o nome. Eu queria saber o que você lembra desse filme, dessa gravação. Eu sei que o irmão do Drauzio fazia parte, né? O Carlos. Não o Carlos, na história? Ali o seguinte, o Armando Afonso, que era de Taubaté, fazia o curso de química, ele tinha uma Super 8, uma filmadora Super 8. Quando seu pai, o Carlos, descobriu a Super 8, aguçou esse lado cinéfilo do Carlos, né? Aí ele assim, aguçou. Fizemos o roteiro. Teve um outro do Faroeste, tinha até o Xalita também. Ah, é? Que foi feito naquela... Não era a fazenda, tinha um outro hóspede do hotel que tinha uma criação de bicho de seda. Ah, eu lembro disso! Bicho de seda. E aí, uma das cenas do Faroeste foi feito lá, porque tinha cavalo, arranjaram o cavalo, o Xalita era o... Eu não tô lembrando agora, assim, dessa... Eu sei que ele vinha o Xalita, acho que vinha para me socorrer, no Xalita é o cavalo. Jorge Xalita, né? Qual? O Jorge. O Jorge Xalita. O Jorge Xalita. Depois você pode até resgatar isso com ele. E teve assim umas falhas de cena, porque ele desce do cavalo armado e aí ele joga a arma no chão, depois ele pega. Tinha uns erros assim de sequência. Segundo meu pai, esse faroeste foi um fiasco por culpa dele. O roteiro era horrível, horrível. Então, assim, mas momentos assim geniais, assim, né? Porque isso não tem preço, não tem volta, mas fica na memória da gente no HD. É muito legal. A história, deixa eu contar a história aqui, do terror. Do terror eu sei a história, meu pai me mandou. Você era uma das atrizes. Você fazia o papel de uma viúva que era atacada por um estranho no quarto do hotel e salva pelo cadáver ambulante do marido. Então, o seu marido saía da tumba e ia te salvar desse ataque, é isso. Então, parece que o filme começava com o seu marido levantando do túmulo e a gravação foi feita no cemitério. E aí ele ia te salvar no hotel. E quem era o bandido que o seu marido era o irmão do Drauzio, o Carlos, sabe? Carlos Carvalho, você lembra dele? Não lembro. Ele que fazia o papel do marido. Assim, E quem fazia o papel do bandido era o Celinho, que era um garçom lá do restaurante do hotel. Isso. E aí meu pai conta que para vocês conseguirem realizar o filme, né? O Armando tinha a câmera já, vocês tiveram que fazer vaquinha para comprar os rolos, teve uma história assim. E meu pai falou que chegou a ter sessão desse filme no hotel. Você lembra disso? Foi. Teve um dia que foi marcada a sessão para apresentação do filme. Para estreia.
Gente, é hilário, é muito, muito bom. Então, eu lembro disso, mas assim, não lembro que dia da semana que foi. Eu sei que a gente se mobilizou para comprar os filmes Super 8. O Armando veio para São Paulo para comprar, porque acho que era só na Santa Efigênia, enfim, tinha algum lugar aqui em São Paulo que vendia os filmes e ele voltou. Ele era um garoto bastante dinâmico, ele era magro, alto, eu não sei se. Eu sei que ele era de Taubaté, filho de um médico aqui em Taubaté, mas não sei, depois eu perdi o contato, porque depois que terminou o curso, a gente Não, isso que eu ia te se perguntar, se afastou. você tinha contato com esse Armando, porque os filmes ficaram com ele. Meu pai tá louco para recuperar esses filmes para a gente assistir. Eu não sei, eu sei que ele é de Taubaté, eu sei que ele é filho de um médico, né? Eu Nem lembro que lembro o sobrenome dele. o nome dele é Armando Afonso. Você fez a prótese dentária, se formou, e você falou que seu sonho era ter feito odonto. Você chegou a fazer, não? Não, não, porque eu acabei entrando em biologia e fiz biologia, depois eu já estava em São Paulo, aí veio a preocupação da gente querer se estabilizar profissionalmente, economicamente, não depender mais de ninguém, então aí o rumo da minha vida tomou outro rumo. Acabei prestando concurso bancário, entrei no Banespa na época, né? E aí foi. Aí pelo banco, aí o banco veio a ser privatizado, eu saí antes da privatização, entrei no Banco do Brasil, por onde eu me aposentei, né? E eu fiz outra faculdade pelo banco, fiz administração e continuando, né? Quando foi nos idos de 90, mais ou menos, eu fui fazer o curso de podologia, que até hoje é podologia, mas na época era de pedicure. E aí, para agregar o consultório, eu fui fazer físio. Então, estou Tá terminando fazendo, agora. é. Então, essa foi a jornada, né? A jornada profissional. Escuta, para terminar mesmo, quando que você volta para Cachoeira para visitar todo mundo lá? Assim que puder, assim que acabar essa história da pandemia, eu volto para rever vocês, todas as pessoas que eu conheci, convivi. É uma cidade que mora no meu coração, é o melhor fase, volto a repetir, foi a melhor fase da minha vida, não que as outras não tiveram. Se é um capítulo especial e uma boa referência, é essa. Melhor momento. Tive outros momentos felizes, mas esse é um capítulo à parte, inenarrável. Inenarrável. Só quem viveu, eu que vivi, sei o quanto me é valoroso isso tudo. Imagina. Então, assim que der, a gente volta a Tá rever. bom. E vamos tentar recuperar esse filme de terror aí para a gente dar risada, porque eu acho que vai ser filme de comédia. Quem sabe a gente não consegue fazer uma outra audiência, né? Olha, ia ser bacana. Sabe aquela história assim, 40 anos depois? É. É isso Gratíssimo. aí, Claudinha. Super obrigada pela entrevista, tá? Adorei o nosso bate-papo, espero que você tenha gostado. Obrigada, viu? Obrigada aí. Beijo no coração. Tchau. Beijo, um beijo, tchau. Tchau, tchau. Parar aqui.